Vamos continuar no capítulo 3 da periclitação da vida e da saúde, né? Continuando a análise dos crimes de perigo, né? Nós vamos falar agora sobre o crime de abandono de incapaz. Vamos ler primeiramente o artigo 133. Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e que, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Pena: detenção de 6 meses a 3 anos. Parágrafo 1º. Se do abandono resultar lesão corporal de natureza grave, a pena será de reclusão de 1 até 5 anos. Parágrafo 2º. Se resultar a morte, a pena será de reclusão de 4 a 12 anos. O artigo ainda traz uma causa de aumento de pena. Está no parágrafo 3º. As penas cominadas neste artigo aumentam-se de 1/3. Primeiro, se o abandono ocorrer em lugar ermo. Se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima. Terceiro lugar, se a vítima é maior de 60 anos. A objetividade jurídica, construindo o nosso esqueleto criminal, é a de proteger a vida, a integridade física e psíquica da pessoa incapaz de sozinha se proteger. O sujeito ativo será aquele que abandona a pessoa que está sob o seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, é o que nós chamamos de garantidor. Vamos ver o que significa cada uma dessas expressões. Cuidado. Cuidado é a assistência eventual. Por exemplo, o enfermeiro em relação ao doente. Guarda é assistência mais duradoura, exercida sobre pessoas que necessitam de assistência permanente. Os pais, os tutores, em relação aos filhos e pupilos. Vigilância é a assistência acautelatória. O guia alpino em relação ao alpinista, por exemplo. E autoridade é o poder de uma pessoa sobre outra, poder este derivado do direito. Carcereiro, em relação aos presos. Por incapacidade do sujeito passivo, deve-se entender como a impossibilidade de se defender de perigos e riscos à sua vida, e não aquela incapacidade do Código Civil. Ok? O verbo principal é abandonar. Abandonar significa deixar a vítima sem assistência, em situação de perigo para a sua vida. O elemento subjetivo será o dolo direto ou eventual. E dolo direto ou eventual de perigo. Não existe a forma culposa. O abandono ele vai se qualificar se, em decorrência dele, ocorrer uma lesão grave ou a morte do abandonado. O abandono terá sua pena aumentada se ele ocorrer em lugar ermo,
Se o agente for ascendente, ou descendente, ou cônjuge, ou irmão, ou tutor, ou curador da vítima, ou, como dissemos, se a vítima for maior de 60 anos. Lugar ermo é um local pouco frequentado. É um local isolado, onde o socorro se torna mais difícil. A ação penal vai ser pública e incondicionada. Vamos ao artigo 134. Exposição ao abandono de recém-nascido. Expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. A pena vai ser de detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se do fato resultar lesão corporal de natureza grave, a pena será de detenção de 1 a 3 anos. No parágrafo 2º, se resulta morte, a pena vai ser de detenção de 2 a 6 anos. Uma especialização do crime de abandono de incapaz vai estar neste artigo 134 do Código Penal, que é o expor, abandonar o recém-nascido com a finalidade de ocultar desonra própria. Neste crime, o sujeito ativo, ele age com a finalidade especial de esconder a desonra própria. Esse é um termo normativo que vai depender de um juízo de valor frente à cultura regional brasileira. Para exemplificar, em algumas regiões brasileiras ainda persiste o pensamento moral negativo sobre mulheres solteiras engravidarem. E daí o sentimento de desonra da autora, fomentadora da conduta de expor ou abandonar o recém-nascido. O sujeito ativo e passivo neste crime é próprio. A mãe ou o pai, excepcionalmente desonrado, são os sujeitos ativos. O recém-nascido, o sujeito passivo. A ação penal será pública e incondicionada. Artigo 135. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal à criança abandonada ou extraviada, a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou ainda não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. A pena será de detenção de 1 a 6 meses ou multa. No parágrafo único, a pena é aumentada de metade se da omissão resultar lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta a morte. Pois bem, o artigo 135 do Código Penal delimita o que se entende por omissão de socorro. Nesse sentido, deixar de prestar assistência somente quando for possível fazê-lo sem risco pessoal a pessoas determinadas no artigo irá configurar o delito. Quem são essas pessoas? Primeiro, a criança abandonada ou perdida, a pessoa inválida ou ferida, pessoa ao desamparo ou pessoa em grave e iminente perigo. Também não pedir socorro à autoridade pública nos casos acima tipificará o delito. A ação penal será pública e incondicionada. Mais um crime:
condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial. É o artigo 135A. Exigir cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. No parágrafo único, a pena é aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resultar lesão corporal de natureza grave e até o triplo se resultar a morte. Ok? Nos casos de necessário atendimento médico hospitalar emergencial, exigir garantia econômica como condição para o atendimento tipificará o artigo 135A. O artigo exemplifica alguns tipos de garantias. Então ele vai falar de cheque calção e de nota promissória. Condicionar o atendimento ao preenchimento prévio de formulários administrativos também vai tipificar o crime. Trata-se de proteger a vida e a integridade física e psíquica das pessoas nas situações de emergência médica, evitando-se discussões econômicas que possam impedir o necessário atendimento. A ação penal, nesses casos, será a pública incondicionada. Artigo 136. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. Pena: detenção de 2 meses a 1 ano ou multa. Parágrafo 1º. Se do fato resultar lesão corporal de natureza grave, a pena será de reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo 2º. Se resultar a morte, a pena será de reclusão de 4 até 12 anos. Parágrafo 3º. Aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos. Este crime tutela a vida e a incolumidade da pessoa. O sujeito ativo também é o garantidor. Aquele que expõe a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. Expor significa criar uma situação de perigo à vida ou à saúde da pessoa subordinada. Essa subordinação deve ter como finalidade a educação, é uma atividade docente destinada
ao aperfeiçoamento intelectual e técnico da pessoa. O ensino, que é ministração de conhecimento, tratamento, que são meios e cuidados no sentido da cura de pessoa doente, e custódia, detenção de uma pessoa autorizada pela lei. Maltrata-se uma pessoa subordinada, privando-a de alimentação ou de cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando dos meios de correção ou disciplina. Na primeira modalidade, o agente, com a intenção de maltratar a vítima subordinada, priva-a de alimentação. Não deve existir a vontade de matar, caso em que o crime se deslocará para outra figura típica, homicídio ou tortura. Na segunda modalidade, o garantidor priva a vítima de cuidados indispensáveis. O pai que não leva o filho doente ao médico vai cometer o delito de maus tratos. Sujeitar o subordinado a trabalhos excessivos, inadequados, é a terceira modalidade. Os trabalhos forçados, excessivos e inadequados na prisão são exemplos de maus tratos. Por fim, o abuso por meio de correção ou disciplina, que são os castigos excessivos que resultam em perigo de vida ou à saúde do garantido. Por exemplo, o professor que põe um aluno de joelhos por longo tempo, as ameaças e intimidações do garantidor ao garantido. Observa-se que sempre existirá uma linha muito tênue entre os maus tratos e os crimes de lesão corporal e de tortura. Em relação à consumação do crime de maus tratos, observaremos que serão crimes permanentes nas modalidades privação de alimentos, privação de cuidados excessivos e sujeição a trabalho excessivo e inadequado. Será instantâneo, podendo excepcionalmente ser permanente, na modalidade de abuso de meios de correção e disciplina. O crime será qualificado se dos maus tratos resultarem lesão corporal grave ou morte à vítima. A pena será aumentada se o crime for praticado contra menor de 14 anos. A ação penal será pública e incondicionada. Ok, pessoal? Vamos estudar, vamos ler os livros e obrigado.